Olá pessoal, eu me chamo Jonathan Bata e hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre ecologia. Lembrando pessoal que nós estamos estudando as relações ecológicas intraespecíficas e nessa aula de hoje serão as harmônicas, beleza? Então vamos lá, pessoal, as relações ecológicas intraespecíficas, você deve lembrar, intra significa dentro de uma mesma espécie, é uma relação ecológica entre indivíduos que são da mesma espécie. Intra, esse prefixo intra significa dentro, né, que são da mesma espécie. Quais são as relações ecológicas intraespecíficas? Pessoal, do tipo harmônica, que é a que a gente vai estudar hoje, só são duas. São as colônias e as sociedades. Beleza? Então, relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Quais são? Colônia e sociedade. A aula de hoje nós vamos estudar as colônias, inicialmente. Colônia. O que é uma colônia, professor? Lhes pergunto o que é uma colônia. Uma colônia é uma relação ecológica onde os indivíduos eles vão estar ligados entre si. Essa é a principal característica que você tem que notar em sua prova ou quando você for pesquisar. Colônia é quando eles estão ligados, fisicamente ligados. Vou colocar essa como gatilho, beleza? Eles vão estar fisicamente, anote aí, fisicamente ligados. Então, essa é a principal característica que eu quero que vocês tenham em mente em relação às colônias. Então, os indivíduos vão estar ligados. Elas podem ser de dois tipos, isomorfas ou heteromorfas. Então, isomorfa, ela tem a mesma forma. Heteromorfa, os indivíduos têm formas distintas. Heteromorfa. Eles têm uma forma diferente. Aqui eles têm uma forma igual. Exemplo. Então, olha só. Esse primeiro exemplo que eu coloquei aqui é uma colônia isomorfa, que eu chamo de coral. Ou seja, os indivíduos, todos os indivíduos nessa relação ecológica, eles estão ligados entre si, eles são fisicamente ligados. Ok, e todos eles desempenham a mesma função. Você não consegue diferenciar um do outro, beleza? Eles têm a mesma função. E o principal exemplo que cai em prova para vocês são esses aqui, ó, são os corais. A gente pensa que coral é um tipo de planta, um tipo de esponja. Não. Coral é uma relação ecológica onde são vários indivíduos exercendo a mesma função. É uma colônia isomorfa. Então cai na sua prova. Marca a alternativa abaixo que apresenta uma colônia isomorfa. Colônia, indivíduos ligados. Isomorfa, todos são iguais. Na heteromorfa, o que acontece? Na heteromorfa, eles têm formas diferentes e eles estarão fisicamente ligados. Só que cada um pode fazer uma função distinta, né? Como é o caso das caravelas. Caravelas portuguesas é um conglomerado de indivíduos aqui, ó, onde cada um tem uma função específica. Isso aqui não é um animal só, pessoal. Isso aqui são vários indivíduos, vários animaizinhos. Tem uns que servem para flutuar, tem uns que servem para se movimentar, tem outros que servem para alimentação. Então cada um deles executa uma certa função dentro dessa relação ecológica. Beleza? Então, essa é a primeira. Só são duas. Essa e a sociedade. O que diferencia a relação ecológica intraespecífica é colônia da sociedade. Da sociedade, a única coisa que distingue eles é que eles não estão fisicamente ligados. Então, a sociedade, eles trabalham em regime de colaboração. Sociedade. Aí ele pergunta, pessoal, onde existe sociedade? Você pode dizer, nós, seres humanos. Exatamente. A sociedade, os indivíduos, eles não estão fisicamente ligados, eles não são dependentes, não precisam estar conectados fisicamente para que eles permaneçam vivos. Beleza? Na sociedade, então, é assim. Exemplo de sociedades. Nós, seres humanos, é quando indivíduos de mesma espécie se organizam de maneira que todos colaborem para que todos ganhem. Exemplo, as abelhas e as formigas. Esses aqui são os exemplos. Não existe uma subdivisão, certo? Como lá nas colônias. Então, as sociedades, exemplo, as abelhas ou as formigas. Pessoal, dentro dessas colônias aqui, principalmente de animais, existe uma subdivisão entre classificações. Por exemplo, essa não faz a mesma função dessa, por exemplo. Aqui sim, elas são iguais. Mas existe, por exemplo, a rainha, existe o zagama, existe a operária. Uma coisa interessante sobre as abelhas é que a rainha, por exemplo, tá aqui a rainha. Ela põe um óvulo, né? Um óvulozinho aqui, ó. Se esse óvulo não for fecundado, ele vira um macho.
E se ele for fecundado por um macho, né, se esse óvulo for fecundado, vira uma fêmea. Então, assim, a abelha rainha, ela sempre tem filhos. O óvulo dela ou vai virar um macho, quando não acontece nada, ou vira uma fêmea, quando é fecundado. E as formigas também, né? Elas são subdivididas em castas. Tem as operárias, tem as guardiãs, tem a abelha rainha, etc. Então, qual é a diferença da sociedade para a colônia? A colônia, então, lembre, os indivíduos são fisicamente ligados, mas podem ser isomorfa, quando todos os indivíduos são iguais, ou heteromorfa, quando eles são diferentes. Exemplos: corais, da isomorfa, e a caravela portuguesa, que é o exemplo da heteromorfa, beleza? E aí a gente tem as sociedades, né? Que são indivíduos não ligados entre si, mas que podem estabelecer uma relação, né, onde todos ganhem. E aí os exemplos mais clássicos são as abelhas, que vivem em sociedade, e as formigas. Então, pessoal, a gente encerra esse primeiro bloco, que são as relações ecológicas intraespecíficas harmônicas. Próximo vídeo serão as desarmônicas, e assim a gente vai sequenciando os vídeos de maneira que não fiquem pesados e vocês consigam acompanhar cada um individualmente, beleza? Grande abraço, até a próxima!